né? Eu sou Rafael de Queiroz. Hoje a gente está aqui para fazer o lançamento, né, virtual do e-book que eu estou lançando com incentivo do Focultura, né, através da Secretaria de Cultura e do Governo de Estado, né, que foi fruto da minha pesquisa de pós-doutorado na UFBA, né, sob a supervisão da professora Itânia Gomes, e que eu comecei a pesquisar e escrever sobre afrofuturismo, né? E aí eu dei esse recorte mais específico para Pernambuco para essa ocasião. E, na verdade, é uma trajetória que começa a partir do meu doutorado, que eu abordei em um tópico de um dos capítulos, o afrofuturismo, né, a partir de uma análise da música de Xenia França. E aí eu senti a necessidade de expandir, né, esse estudo e o Fucultura possibilitou, né, essa oportunidade de poder estar escrevendo mais. Né? Eu sou radialista, sou homem negro, pai de Martim, né? Nasci em Brasília por acaso, mas me considero pernambucano. Minha mãe é pernambucana, meu pai é paraibano, então eu sempre tive raízes muito fortes, né? E vim morar aqui criança em Recife. Então eu fiz radialismo e TV na Federal, né? Na UFPE. Também fiz um mestrado e doutorado lá. E no doutorado eu defendi a tese em 2020, que foi Fogo nos Racistas, Epistemologias Negras para Ler, Ver e Ouvir a Música Afrodiaspórica. Então, a partir desse contato, né, político, estético e dentro da academia com a música negra, eu comecei a desenvolver alguns estudos em torno da cultura negra, né, especificamente e especialmente a música. Então, a gente... E aí, um dos resultados é esse livro, né, que a gente está lançando hoje, e que eu vou ter presenças assim muito importantes assim para mim, são referências desde a minha adolescência, né, que H.D. Mabuse e Jorge do Peixe, né, que agradeço demais por terem topado estar aqui, né, e compartilhar esse momento. É isso. E aí eu acho que talvez seja legal falar um pouquinho só sobre o afrofuturismo, né? Porque a ideia dessa webinar de lançamento, entre outros, além do livro, né, além da pesquisa, seria falar sobre alguma coisa que é muito nossa e que está presente muito aqui, né? E talvez assim a gente possa até fazer paralelos até mais longínquos do afrofuturismo na música pernambucana, mas sem dúvida, pelo menos para mim, quem consolida essa estética e já falava de afrofuturismo antes do termo existir, né, já fazia uma música afrofuturista, foi Chico Sainz e Nação Zumbi. Né? Então, eu acho que eu estou com pessoas que podem falar sobre isso e é um dos ensaios, né, do livro. O livro ele tem uma parte teórica, uma primeira parte teórica e que eu tento dialogar com autores estrangeiros também, né, sobre afrofuturismo, e vou trazendo referências diversas, né, desde do que seria o afrofuturismo de uma coisa maior, né, assim, mais geral mesmo, até especificar para a música negra, né, e essa relação com a música de forma transnacional, música negra transnacional, né. Então nós temos vários exemplos aí, né, no Brasil, assim, eu acho que o disco de 69 de Gilberto Gil, ele já traz uma temática afrofuturista, que também é conhecido como cerebro eletrônico, né? Acho que Naná, ele também fez, Naná Vasconcelos, né? Nosso Naná desenvolveu até o espafro, né? Ele já estava falando de um espaço afro, né? De África Deus, ele também estava inventando cosmologias, né? E narrativas ficcionais através da cultura negra e da luta negra, que é importante. Então, mas eu acho que quem consolida essa estética de uma forma muito pungente, né, assim, muito vibrante, foi a Nação Zumbi, né, com o Chico Sainz, e que continua esse legado, né? Então, a ideia do webinar foi chamar essas pessoas,
né, e tão importantes, e para a gente contextualizar, porque eles viveram, né, isso. Eu estava lembrando aqui no começo, né, antes da gente entrar ao vivo, que tanto o Mabuse quanto o Jorge, eles tinham um conjunto chamado Bom Tom Rádio com Chico, antes da própria Nação Zumbi, né? E várias músicas do Bom Tom Rádio, assim, que eles assim, já executavam, foram regravadas depois pela Nação, né? Então, que estão desde o começo nisso, né? Nessa fabricação de ficção sonora, né? Lembrando que o som pode especular, pode ficcionalizar, criar mundos, né? Trazer narrativas fantásticas, né? Como a gente vê no afrofuturismo. E aí, por isso que eu achei mais do que especial trazê-los, né? E convidá-los, e agradeço mais uma vez por eles terem topado e estarem aqui com a gente. E é isso, eu acho que talvez contextualizar um pouco, né? Que o afrofuturismo ele é cunhado o termo em 1994 só, por um crítico estadunidense que, inclusive, é um homem branco, né? Que é o Mark Derry, que ele cunha o termo afrofuturismo, né? E ele vai tratar muito, ele fala de música, fala de arte visual, né? Fala de cinema no ensaio dele, que o nome é Black to the Future, preto ou negro para o futuro, né? Que ele tira esse título de uma música de rap, né? Do Def Jam de 1990. E aí ele faz um ensaio meio que tentando entender o que era o afrofuturismo, né? Assim, mas ele aborda muito mais pessoas. Ele tem um enfoque muito mais direcionado para a literatura, né? Porque nessa época a gente já tinha autores negros e negras e autoras negras, né, escrevendo ficção científica, né, como Octavia Butler, Ismail Reed, Samuel Delany, então vários autores afro-americanos que já escreviam ficção científica e geram referência e que escreviam uma ficção diferente, uma ficção científica diferente, né? Ela não era igual à ficção escrita do mainstream, né, dos autores brancos, das autoras brancas. Então, era algo diferente, né, porque ele abordava questões já das populações, né, e preocupações, como o Mark Derry coloca, né, da contemporaneidade, mas criando ficções e especulações, né, tipo, tentando criar realidades diferentes, né, para o povo negro. E aí, a partir disso, muito se coloca que o afrofuturismo ele tenta criar futuros alternativos, né, para as populações negras, né, e diante desse mundo que a gente vive da alta pressão hostil do racismo, né, em cima de nós, pessoas negras. E aí o afrofuturismo meio que vai tentar abarcar outras realidades, criar outros futuros, mas também fazer críticas, né? Eles aproveitam a ficção para fazer críticas à contemporaneidade, né? Mas a gente vê que o afrofuturismo ele já está presente, né? Eu tenho um pensador, um intelectual de Gana, chamado Koduo Eshun, que eu uso bastante ele no livro, que ele fala que o afrofuturismo, na verdade, quem ajudou a consolidar as bases do que seria o afrofuturismo foi a partir da música de Sun Ra, né, um jazzista, né, afro-americano e tal, e tipo na década de 30, 40, o cara já estava aloprando, né, assim, vamos usar esse termo, porque ele realmente destruiu as bases assim de referência, né, para o jazz, assim, ele já misturava o jazz avant-garde com o jazz que seria mais de vanguarda, com o jazz mais standard, né, que seria o mais ali, mais radiofônico, mais comum e tal. Ele também fazia muitas experimentações, né? Ele foi um dos primeiros jazzistas a usar o teclado no jazz e fazer experimentações, né? E ele também criou as próprias cosmovisões, assim, as próprias cosmonarrativas. Ele dizia que era de Saturno, né? Que queria transformar o mundo através da música, transportar pessoas negras para outro planeta, para viverem
do racismo, né? Então, através de suas vibrações musicais. Então, foi um cara que foi muito importante, né? Ele usava roupas diferentes, misturando referências do Egito Antigo, né? Com, a, com a ficção científica, com o espaço, né? Então, foi uma figura central, assim, para o que a gente chama de afrofuturismo hoje, foi o Sun Ra, né? E aí, hoje em dia, eu vejo as pessoas comentando muito mais de uma estética visual, seja na moda, no cinema, na televisão, em design, sobre o afrofuturismo, mas a gente, segundo esse intelectual ganês, quem ajudou a realmente consolidar o que é afrofuturismo foi Sun Ra, a partir da música. E é o que é isso, né? O que ele também criou como conceito de ficção sônica. Né? Então, eles estão criando narrativas ficcionais, criando ficção especulativas a partir da música. Então, o Sun Ra foi importantíssimo. Né? Então, a gente vê que, a partir do afrofuturismo, que são narrativas negras, né, de protagonismo negro, para criticar o racismo e a situação que os povos negros do mundo todo, né, africanos e afrodescendentes, estão vivenciando. Existem algumas características que são muito importantes, assim, como a referência ao passado, né, que se diferencia muito do futurismo europeu. Porque o futurismo europeu, se você for ver particularmente o futurismo italiano, eles, no manifesto deles, eles tentaram destruir, né, o passado, né, e fundar algo totalmente novo, assim, sem referências. Enquanto o afrofuturismo ele está intimamente ligado à questão de ancestralidade. Né? E você vê que isso é uma característica africana, né? Porque os africanos, eles realmente é uma cultura. Existem muitas culturas e diferentes etnias africanas. Você consegue ver características compartilhadas culturais. E uma delas é essa questão do culto à ancestralidade, né? E o afrofuturismo ele faz isso, ele vivencia o tempo de forma espiralar, né? Circular, como muitas filosofias, cosmogonias, cosmopercepções africanas atribuem que o tempo ele não é linear, como se diz no Ocidente, né? Que a gente marca a linha do tempo. Ao contrário, ele fala que passado, presente e futuro estão unidos, eles não se separam, eles estão vivenciando ao mesmo tempo juntos, né? Então, não faz muito sentido essa separação para as culturas africanas. E o afrofuturismo, por isso que assim se perguntou, o Mark Derry perguntou se não seria para o Greg Tate, que é um crítico cultural, né, afro-americano, se não seria um paradoxo você referenciar o passado falando de futuro. Ele disse de jeito nenhum, né? Porque isso está presente nas culturas negras. Quem respondeu? Greg Tate? Foi o Greg Tate que falou. Ele falou assim... Ele tem um texto no encarte de uma banda de hip-hop que, para mim, é uma das que mais sintetizam essa parada do afrofuturismo, que é o Antipop Consortium. É um trio de MCs e tem um texto de Greg Tate no encarte que ele fala disso, novas fragrâncias e tudo mais. E voltando à ideia de que realmente quem pode ter concebido, dado à luz a esse pensamento do futurismo, né, oriundo da África, desse pensamento, realmente Sun Ra, até a própria ideia de dizer space is the place, de vislumbrar, sabe, de ocupar outros espaços, de ocupar o espaço de uma perspectiva negra, realmente muito louco, assim como você vê um Rastafari nos anos 40, o cara com aqueles dreadlocks ali, fumando, indo para outras dimensões, através de um THC, de um alterador de estado de consciência. Então, tem um link muito grande em tudo isso. E de 94, o cara achar que tinha cunhado o termo realmente a partir de uma banda de rap, né, cara? Então, tudo isso tem uma ligação, está tudo muito interligado, não tem como... Né? Então, tudo que você está falando aí é uma pesquisa, realmente, você foi lá em chegar até Greg Tate e o Mark Derry e tudo mais, pô, de uma importância muito grande esse livro, cara, a partir desse espectro musical, até porque da literatura para a música, o que se fez na música é quase com a literatura musicada, né? Que é um outro estágio do que se falava sobre, né? Sim, é verdade, Jorge. E é isso, assim, acho que a gente tem que trazer essas qualidades, né? Porque isso realmente faz muito sentido, porque
o que eu tento mostrar no começo do livro é que, na verdade, essa relação da cosmologia, né, do cosmos e dessa relação entre espiritualidade, ancestralidade e viagens, né, interplanetárias, viagens no tempo, isso já estava pensado, né, pelos É, nossos ancestrais africanos desde sempre, né? Isso estava presente nas filosofias deles, né? não dá E para aí, chamar. É horrível, só uma rápida para não esquecer desse detalhe. Não é legal chamar Naná Vasconcelos de um Sanha brasileiro, mas Naná Vasconcelos é tão importante quanto Sanha para o Brasil nesse espectro aí, não só de eletrificar o berimbau, que é um instrumento africano que, né, assim como fazer delays vocais também. Então, é uma dinâmica dentro do que Sanha colocou, mas ele, Naná Vasconcelos é um percussionista, então, desde, né, a quantidade de pessoas que ele tocou e por quantidade de gêneros que ele passeou, que ele flertou ali, cara, mas sempre fiel à ideia. Ele tinha realmente o maneirismo dele e levava aquilo, aquela reverberação vocal, né, corporal dele, mas era uma ideia, né, sensorial, muito calçada nessa ideia de afrofuturismo também, cara. total, isso que tu me falou agora me lembrou até uma citação de um teórico da Somália chamado Wehele, Alexander Wehele, que ele fala que, na verdade, o primeiro a primeira coisa a gravar o som não foi o gramofone, mas o corpo negro. Pela música ser tão importante para o corpo negro, né? E por ela ser fator de sociabilidade, de comunicação, de próprias cosmopercepções africanas, como a música sempre está mostrando, né? A música negra até hoje segue isso, nessa importância, né? Como o teórico Paul Gilroy, que é um afro-britânico, ele fala que o maior meio de expressão da cultura negra é a música ainda hoje. E isso não é por acaso, né? E aí, porque isso já vem de África. E aí você falando de Naná, ele fala exatamente isso, que na verdade ele fala o som cria comunidades, né? E aí até hoje as comunidades negras elas são engendradas através do som. Isso a gente pode ver em vários momentos, né? Até hoje isso é uma realidade, né, para as pessoas negras assim. E como o Maestro Lettered Leite falou, você não pode ouvir nenhuma música popular nas Américas que não seja de origem negra, né? Então, realmente, o que o Stein Skog fala, que é um cara que escreveu sobre o afrofuturismo na música, que eu cito bastante no livro, é que a música negra ela é uma prova que o colonialismo estava errado, né? Que ele mostra essa presença e essa grandiosidade, né, que é a música negra e como ela influencia até hoje toda músicas, né, e mostra como o colonialismo estava errado em taxar de primitivo, de atrasados os povos africanos, né. Então, é apenas um exemplo que ele usa, mas que talvez o exemplo mais pungente. E aí a gente fala muito de música, né, eu uso quatro termos lá, né, que é a parte da sugestão desse último autor que eu citei, que para analisar mesmo, né, para analisar a nação, que além da Nação Zumbi, eu analisei a Jéssica Caetano, que é uma artista fantástica de Triunfo, né, Uhum. e também o duo Barbarize, né, que é um pessoal maravilhoso aqui de Recife, da comunidade do Bode, que também está fazendo uma música afrofuturista, assim, incrível, e que tem base na Nação Zumbi, assim como também vejo, tipo, o trabalho de Jéssica como a continuação da Nação, né, de Chico, da Nação. E por isso que, assim, eu meio que tentei falar, né, desse pessoal, assim, junto. E aí, o que o autor fala para as análises é a gente tentar observar raça, som, tecnologia e ficção. Então, eu consegui perceber todos esses quatro elementos nos três artistas, né, nas três artistas analisados. E aí, quando assim, eu comecei a me deparar com a música afrofuturista e esse conceito, né, eu vejo de forma muito evidente, assim, e eu acho que eu tentei mostrar isso no texto e acho que eu consigo, de que a nação já trazia esses elementos de forma muito
presente, né? Não existia o termo ainda, né? Dalai Lama Caos foi no mesmo ano que o termo foi criado, assim, em 94. Tinha pouco dub, né? Isso, o Coco Dub é um dos exemplos Pouco mais dub contundentes, assim, né? que seria a deixa para o Afro-Ciberdelia, né? Já tinha o nome Afro-Ciberdelia, né? E aí É, depois se pelo desenvolve, então eu cunhado, acho que. pelo cunhado de Mabuse, olha Foi. louco. Conta a história, Pois Mabuse. eu já falei demais, eu quero ouvir essas histórias interessantíssimas, que eu já ouvi um pouco, mas eu acho que tipo, o público vai adorar, né, ouvir. E aí eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? Vocês podem falar do Bom Tom Queria Hardy, vocês falar um podem pouco, falar dessa relação com a ficção científica, que vocês já tinham de forma orgânica, né? queria E fazer da tecnologia, né? uma apresentação desse rapaz aí, de Mabuse, antes dele falar. Mabuse é um cara muito importante no que veio a ser a ideia do Mangue. Mangue Beat, depois termo cunhado pela imprensa, né? Beat. Era BIT de computador, de uma música da Mundo Livre S.A., e a imprensa achou que era Mangue, a batida do Mangue, que nunca foi a batida do Mangue, que a gente sempre quis derrubar monolitos e tal, e a ideia era de coletivo e tal. Tanto é que as duas bandas seminais têm intenções e formação totalmente distinta, né? Que é o Mundo Livre S.A. e Chico Science Nação Zumbi. E Mabuse, cara, no final dos anos 80 para começo dos anos 90, eu trabalhei em companhia aérea, trabalhava na Vasco, eu saí do aeroporto, fui para casa de Mabuse, que morava em Casa Caiada, e rolava uma jam session no quarto dele, a mãe dele era muito tranquila, e aceitava todo aquele flash ali, toda aquela... E o Bom Rádio já rolava, era um 3 em 1, uma bateriazinha de célula ali com o terra que se tinha que passar saliva e tal, e um baixo chamado Tubarão que passou na mão de todo mundo, da banda aérea, deve estar com o Rogério hoje em dia, não sei com quem está esse baixo. Mas o Mabuse tinha uma discoteca em vinil, se não fosse o disco, era uma comunhão. Quando se lançava um disco, juntar os amigos para ouvir aquele disco, cara. Era foda isso. Tinha pessoas que andavam carninha quando lançou o Screamadélica do Primal Scream, andava com o disco embaixo do braço, porque não tinha toca-disco em casa. Eu queria ter o disco, onde tinha toca-disco, eu botava para tocar nas andanças pelo centro. E a casa do Mabuse era a base. Mabuse tinha uma discoteca ali, em vinil, cara, em cassete, tinha uma videoteca também, já com vídeos de Soul Train, programa de show americano. Então, ele já tinha um aparato ali que mostrou para a gente, inclusive, a psicodelia setentista, que a gente só ouvia música negra, eu e o Chico, a gente só ouvia Mabuse que subverteu isso, tem que ouvir outras coisas e tal. Embora fosse mais novo, ele tinha um material que apresentava para a gente, aquilo foi um playground absurdo, necessário, sabe, para que a gente pudesse adentrar esse universo inteiro e para que pudesse existir a afro-ciberdelia, cara. Né? O Mabuse é um dos responsáveis diretos por todo esse grito, por todo esse material que a gente canalizou na casa dele ali. Cada encontro era regado a muita coisa, né? A cerveja, a maconha, a artane, tudo isso fazia parte do playground da situação para a gente poder receber todo aquele material que ele tinha para mostrar para a gente ali. Foi bem importante. Um abuso. Rapaz, assim, é engraçado, né? As coisas a gente tenta planejar as coisas e, obviamente, a realidade é sempre muito mais estranha, né? Como dizia o outro escritor aí. Cara, obviamente, Jorge exagera absurdamente essa história toda, mas os amigos são assim, né? Antes de mais nada, assim, eu queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui. Pô, também. É uma oportunidade fantástica, cara. Rafael, teu livro, o que Jorge falou até agora, eu reforço, é um livro que eu acho que é fundamental, tanto para a academia, se for pensar das necessidades que a gente tem de uma bibliografia contemporânea brasileira, local, mesmo assim, preta, tudo, quanto para quem está interessado em entender o que está acontecendo e que nem eu botei lá no prefácio, para quem quiser se preparar para daqui para frente, né? Eu acho que esse é o grande negócio do livro. E aí, Rafael é testemunha que eu estou há meses dizendo para ele chamar outra pessoa no meu lugar, porque
Eu ficava, bicho, tem tanta gente, tanta mulher negra assim, tanta mulher preta, homem preto, pesquisador foda nesse negócio, que era muito melhor do que eu aqui. Eu falei várias vezes. Quando começa essa conversa toda, já no bastidor mesmo, aí eu entendi. Eu demorei para entender por que é que eu estou aqui e eu vou tentar contribuir da melhor maneira que me for possível, né? Aí eu queria e assim dizer, pô, eu tô é uma honra estar aqui, assim. Inclusive eu queria ressaltar um negócio que a gente tem, que é a relação que eu tenho não só com esse diálogo com a música, tecnologias, literatura também de uma forma ou de outra, assim, essa produção, mas também a relação com o triunfo, sabe? Que está presente. E eu acho que eu nunca conversei com o Rafael, inclusive, é a primeira coisa que minha vez vai falar. Assim, a minha mãe, Dona Thelma, que foi citada agora por Jorge, ela nasceu em Triunfo. Ela ela quase todo mundo vai lá. Tá vendo agora, pois é. Tá vendo que doideira. E assim, eu tenho a gente falando de ancestralidade, eu tenho um ancestral que eu tenho um carinho absurdo pela presença dele assim na minha vida, que é o meu avô. Meu avô, o pai da minha mãe, assim, ele é da Paraíba, ele era da Paraíba, na verdade, mas morou muito tempo e se desenvolveu em Triunfo. Cesário Costa, assim, era um homem preto, que era sertanejo, aquela cara bem de sertanejo, né? E que, assim, entre outras coisas, com uma escolaridade baixa, que para a época era o grande padrão, né? Ele, quando mudou para Triunfo, ele começou a fazer coisas assim, usar a ciência lá que ele encontrava e desenvolvia. Eu lembro que minha mãe fala muito, entre outras coisas, lá na década de 40, ele fazendo um sistema de irrigação que a água subia para irrigar e não usava assim. E ele era Triunfo. Ele foi justamente, ele era muito ligado à política, era muito amigo de Miguel Arraes. E assim, outra característica assim, disso que a gente está falando todo, que é com o golpe de 64, o golpe empresarial militar, em pouco tempo meu avô perdeu tudo. Então, assim, são muitas histórias de luta que a gente tem que estar o tempo todo, a gente não pode esquecer não só da luta, mas as pessoas estão presentes nisso. E aí, no meio disso tudo, vocês falando sobre Sanha, que é maravilhoso, Ana Vasconcelos, tudo, e eu pensando como, talvez, o grande link dessa história do Space is the Place com o que eu vejo da Nação Zumbi, e aí pensando daquele show da Nação Zumbi, que ainda era Chico Science Lamento Negro, no Oasis. O Somaterapia? Cara, no Oasis, que foi um impacto absurdo na minha vida quando eu vi aquilo. Que foi o Ira? Foi que a galera foi ver uma parada dessa. Oi? Eu não fui nesse show. Tu não foi, pô. Esse aí foi uma coisa muito louca, porque foi um momento em que eu acho que a grande nave, a grande tecnologia ancestral que mudou tudo naquela hora, que praticamente reprogramou a minha cabeça para a música, foi a Alfaia. A gente tem a Alfaia como algo... Oi? É só falar uma coisa rápida sobre isso. Claro, cara. A Nação Zumbi não faz música com tambor. A gente tem todo o direito de fazer música sem tambor, cara. Claro, pô. Claro. Aqui, para muita gente, a Nação Zumbi é uma banda de maracatu. Nunca afirmamos isso. A gente faz toda a reverência aos baques, às nações, aos dois baques. A gente até brincava que fazia um baque de arrodeio, para chamar de loop, né? Simplificar um sample mais orgânico, que a gente fazia batida nos tambores, tanto de algumas levadas de maracatu, quanto
calçado em Grandmaster Flash, ou, entendeu? Public Enemy. Então, tudo isso era referência. O link para a gente estava muito ali. A gente viveu tantas duas coisas, de crescer vendo um caboclo de lança. Eu não nasci em Rio Doce, passei um tempo lá, mas eu sou de Monsenhor Fabrício, da Caxangá. Sabe? Então eu vejo ali, ó, que eu morei próximo do Parque do Caiara ali, então eu via muito de maracatu ali desde pequeno, e aquilo assustava, assombrava e tal. A visão que se tinha de maracatu era outra coisa, sabe? E de vivenciar isso, crescer vendo tudo isso, e depois ter acesso à tecnologia, acesso à música do mundo, né? A gente era rato de sebo, o que a gente tinha às vezes de informação de música, de hip hop e tudo mais, vinha numa fita cassete que o cara trazia de uma cidade de Salvador, um cara que dançava break lá mandava, e às vezes com ruído, que gravava de ondas curtas, mas dava para ouvir a batida e saber o que era, sabe? Então, era um cartucho de informação absurdo, uma fita cassete. Hoje a gente tem toda essa, né? E o tambor, cara, assim, entrou porque a gente queria uma batida mais forte, né? Chico, quando conheceu o pessoal do Lamento Negro, que é lá no centro de comunidade carente, em Chão de Estrelas, em Peixinhos, o Centro de Apoio à Comunidade, que era o Daruê Malungo, capitaneado por Mestre Chau, também conhecido como Meia-Noite. Ele abriu espaço para a galera ensaiar. Na época existia o Lamento Negro, que era a banda Gilmar e o povo lá de Peixinhos. O que é que eles viam na televisão, cara? A música baiana. Então, eles tocavam samba reggae. E um detalhe, que começou como uma afoxé, viu? Hã? Começa como uma afoxé, o Lamento Negro, e aí começa a tocar samba reggae, que é quando... Quando o Chico conheceu, né? Exato. É. Dengue e Lúcio relutaram um pouco porque não queriam tocar samba reggae. Até Chico convencer a gurizada a tocar maracatu, que eles também não queriam. E se brincasse, nem é outra batida completamente diferente, né? Dos estados vizinhos, mas com batidas totalmente distintas ali e tal. E que se encontram, e hoje em dia a gente entende que se encontra. Esse bairrismo nunca existiu, sabe, cara? E documentários do nascimento da história da música baiana também tem muita similaridade, claro, né? Não tem como não ter. Mas, assim, o maracatu é originalmente pernambucano, o frevo é originalmente pernambucano, o coco se estende, enfim. Mas o tambor, cara, tá ali porque a gente queria reforçar a batida. A gente era muito ávido por batida, cara. Então, ter 3 tambores de maracatu para Chico, aquilo era uma coisa muito, né? E quando vem Nação Zumbi, era como se fosse Nação Zulu, a Zulu Nation também. A gente tinha uma conexão direta com a Zulu Nation, com a África Bambata, Sossonic Force, né? A ideia a palavra mangue que eles cunhou, que eles faziam o chamado mangue, um gênero, era intencional, deliberada, a ideia do gênero, mas que não era um gênero, né? Em suma, era. E deixar claro que a gente não é uma banda de maracatu, cara. A gente é uma banda que fez tambores de maracatu, sabe? Isso é uma imprecisão de quem não entendeu o que aconteceu. Agora, o que eu estou querendo dizer com a coisa da alfaia é que a alfaia, eu acho que ela é porque a alfaia é um instrumento tão alienígena, apesar dele ser completamente local e completamente indígena nesse sentido, inclusive por misturar referências indígenas mesmo com afro, tudo mais, mas ele é um instrumento muito doido. Independente do momento do Nação Zumbi, a alfaia está aí, entendeu, Jorge? Ela não precisa estar gravada, porque ela é a nave desse negócio. Porque, por exemplo, só para dizer um negócio, para quem não está entendendo, para quem está eventualmente de fora e não passou por um carnaval aqui, a alfaia é um instrumento tão doido que, assim, ele tem um grave absurdo, que é fantástico para explorar as baixas, né? O subgrave, isso aqui, junto com baixo. E tem o baque, que tem um ataque absurdamente alto. Então, assim, para quem é do Recife, você chega perto do carnaval, se você ouve alguém, um batuque tocando com alfaia, você ouve com 3 quarteirões de distância. Isso é uma coisa muito forte, pô. E assim, eu acho que em vários momentos, a Nação Zumbi, sem alfaia, incorpora essas coisas na música. Eu não sei se dá para entender exatamente, assim. Mas é como se isso extrapolou o objeto físico mesmo, assim. Exato.
Eu acho bem importante isso que tu falou, Mabuse, porque eu acho que isso está intrínseco, né? E aí eu entendo o Jorge falando, né, nesse contexto, mas assim realmente eu também vejo muito de forma muito nítida como essa Alfaia ela realmente potencializou o som, né? Mas ela traz uma história aí, né? E aí tem um peso sonoro que a nação queria atingir, né? E que isso também se traduz de uma forma lírica, que eu acho que se casou muito bem, né? As letras de Chico com a sonoridade desenvolvida, né? E com aquele peso, com aquela e principalmente assim, da Lama Causa é um disco pesado, é um disco assim de que converge muito de E crítica urgente, né, cara? Disco de social. E aí também eu acho que tem a Alfaia, ela traz esse aspecto assim, por exemplo, da ancestralidade muito forte, né? Como ela é muito importante assim no conceito de afrofuturismo, mas em toda a cultura negra, inclusive na nossa formação propriamente africana, né? Uhum. E aí o grave tem uma parte do texto do livro que eu discuto só sobre a relação da cultura negra com o grave e como ela é importante, né? Inclusive de forma você só pode atingir ou conversar com a espiritualidade em muitas situações se você tiver o toque grave do tambor, né, sendo tocado ali, né? E aí o grave é uma tecnologia que é importante a gente pensar nessa tecnologia africana que não necessariamente é essa tecnologia sci-fi, né, das ficções científicas Sim. mais comuns, apesar de muitas narrativas afrofuturistas também dialogarem nesse contexto, né? Mas assim, eu acho que a gente também tem que pensar nesse conceito do afrotecnológico, né, que é até de um pesquisador afro-americano, o Salim Washington, que na verdade, também vem de outros lugares, da experimentação musical, como a Nação Zumbi fez, né? Tipo, você falando desse acontecimento da Alfaia ali com a nação, e como isso foi uma revolução, né? Uma revolução musical, como cantou Chico, né? Mas e como isso realmente foi algo que eu até falo no livro, assim, não é que misturar sonoridades era algo totalmente novo, mas do jeito que a nação fez, ninguém nunca tinha feito igual, né? E aí eu entendo essa narrativa, né? Deixa eu Mas, comentar Jorge, rapidamente. Isso também é uma coisa que se falou, né, ao longo desse tempo, desse corredor que a gente caminhou, de shows, de andadas, de comentários, de como se recebia os discos, de como são dois discos distintos, né, do Dalamal Caos e do Afro Ciberdelia, né, são dois discos distintos, diferentes, cara. Tem outras intenções. Um outro com mais tecnologia, o primeiro mais cru, mais de cunho social, mais de grito, mais de urgência, o outro mais lúdico, mais poético, mais tecnológico, mais futurista. É muito doido isso, né? Que a ideia sempre foi não se repetir e não tentar fazer. Por mais que você tentasse fazer o que foi feito no disco anterior, você não conseguiria, enfim. E as pessoas comentaram, não, mas já usaram em Pernambuco o maracatu com rock and roll? Já. Lula Cortes, primeiro disco psicodélico para Ibiru, Alceu Valença já usou, mas cada um usou dentro da sua perspectiva musical, até onde você entendia e tinha elementos, a própria música e a escala, né, de viola, da música nordestina, onde todo roqueiro pernambucano bebeu e mostrou. É louco, se for ouvir a música dos anos 70 do Nordeste, é muito absurda, cara. É objeto, tudo absurdo, as escalas ali, as intenções. Paulo Rafael tocava a guitarra de um jeito, nesses termos ali, de uma viola, de uma intenção diferente, sabe, cara? E muita gente, assim, tem muita gente que usa né, desse momento histórico musical. Mas é claro que a gente sabia disso, que todo mundo tinha usado de maneira diferente, mas ninguém nunca colocou os três tambores no palco, nem em estúdio, cara. Sabe? Gravar os três tambores foi difícil. Colocar uma pele animal e microfonar em estúdio foi difícil para a Liminha, que produziu o Dala Malcal, sabe? Embora viesse dos Mutantes, uma banda com experimentações e tudo mais, né? Nunca tinha se deparado. Quando ele ouviu a fita demo, era três tambores, um caixa, uma guitarra, um baixo e voz. Sequer tinha prato, porque não existia bateria, era um caixa, como se fosse uma ciranda, um cirandeiro com três tambores de maracatu, sabe? Então, depois que o Pupilo entrou, que ele botou um quase setup de bateria inteira, foi que veio prato.
Mas o Dalama Caos não tem prato, cara. É doido isso, entendeu? É seco, é orgânico demais, né? E as coisas foram se alterando, mas é doido isso. Não. E aí, você vê essa coisa da tecnologia ancestral, certo? Fazer uma parte bem rápido antes do peixe. Quando vocês chegaram, e você disse que teve essa referência, que aí sim é uma referência, uma coisa velha, antiga, Escodeliano 60, 70, que eu curtia muito, tudo. Eu vi e tudo mais, mas aquela sonoridade, a gente tinha que tentar no momento, né? E vocês chegaram com hip hop, que era bom lembrar, é bom lembrar isso, minha gente. Eu tenho fita gravada de 87 do Bom Tom Rádio. Então, em 87, o hip hop era a música do futuro. Era a música completamente futurista, assim, o electro. Hip hop daí, eu recebi umas fotos do DJ de Aranha, lá de Maranguape, Spider Crazy ali. Sim. Ele mandou uma foto da primeira festa hip hop, tem a galera nova ali, sabe? Improviso, um gravador, um Ghetto Blaster, tentando botar o microfone para ter o efeito dali, daquele. Doideira. Sabe? E assim, aí a Alfaia tem um negócio que é essa tecnologia ancestral africana misturada com indígena, de alguma forma aqui, e que chega no primeiro disco, e Liminha tem uma certa... Vai falando. Tu tá ouvindo? É importante ele ouvir, né? Para não falar besteira aqui. Mas eu tenho a impressão que Liminha tinha uma certa arrogância daquele cara que foi estudar fora e trouxe o que tinha de mais topo de linha de produção de altíssimo nível, mas era uma linguagem da gringa, assim, uma linguagem do outro, do colonizador, entendeu? E aí, o que é que acontece durante aquele momento do que eu ouvi, do que eu não cheguei a presenciar, mas ouvi do Afras Berdelia? Chega Bid, que era o produtor, junto com a galera. Olha aí, fantástico. E Xango. Xango, para lembrar. Essa ideia do hip hop, de um americano ver isso, é o reverso da parada. A gente tocou em Nova York, cara. JVC Jazz Festival, Chico Science, Nação Zumbi. Quem estava lá embaixo assistindo o show era Xango, da África Bambata. Porra, foda, cara. A gente desceu do palco, o cara veio se apresentar e convidou a gente para o churrasco no Bronx. A gente não pôde ir, porque a gente tinha viagem no dia seguinte. E aí eu vi esse disco em promoção na semana, eu vou perder, eu tive que comprar. Eu disse, caralho, eu não tenho esse disco. E lembrei da história de Xango. Que massa, velho. Exatamente isso. Agora, assim, voltando ao que você falou de Liminha, em relação ao pensamento do colonizador e trazer toda aquela... Liminha, esse estudo do Nas Nuvens, ele tem como sócio o Gilberto Gil, né? Sim. A coisa passou por ali, a gente vinha no corredor lá, via encostado na parede câmaras de eco, do tamanho de um lastro de cama, assim. Jorge Ben usou, então, tábua de esmeralda e tudo mais, sabe? Mas eu acho que Liminha, ele quis entrar, assim que a gente aportou no estúdio lá, que ele ouviu, ele comentou do que ouviu da fita, né? E do que ele pensou como seria. O primeiro problema que ele encarou foram os tambores. Microfonar os tambores, captar o som dos tambores. Né? Quem fala hoje, não, porque o som do tambor no disco não é bom. É bom porque foi difícil, ele desbravou isso, cara. Sabe? O disco tinha que ser. Porque o estúdio era muito... Eu concordo. Agora, por exemplo, o que é que eu vejo de Bid? Eu acho que ele teve um... E aí pode ser viagem minha, certo? Uma abertura maior. Ele teve um respeito com a tecnologia, entendeu? Tipo, saiu experimentando. Eu imagino... Sampler, né? Intimidade maior. No Dalama Caos, que a gente sampleou, que está no Cocodub, está na cidade. Então, a gente separava no Haddad. Quem colocou no sampler, quem dera aquele sampler de hack, um Akai, foi Chico Neves, que trabalhava com o Fernando Abreu. Sim, tô ligado. Então, a gente deu para ele, o cara rápido, assim, 2 cabelos, o cara... Ele ficava de cara, assim, e colocou, a gente já sabia onde ia entrar o sample e tudo mais, só entregou para ele, ele passou para a máquina e colocou no lugar certo. Mas, assim, limitadíssimo. A gente escolheu, sabia o que ia usar, a gente sampleou até coisa em cassete, cara. Não tinha coisa que a gente não tinha nem CD, nem tinha qualidade boa, então ia com a sujeira do cassete mesmo. E já no Afro Psicodelia,
a gente conheceu o Bid. Na verdade, estava falando com o Bid sobre isso um dia desse aqui na padaria, que toma café em conta próxima aqui de casa, porque ele foi convidado para gravar o disco, porque ele tinha uma quantidade de vinis na casa dele, tinha um mini estúdio que para a gente era o que a gente precisava. Era um home studio, nem era tudo isso, ele tinha um computador em casa e tal, então uma pré foi feita lá com ele também, entendeu? E já nesse esquema de gravar a música Macô, comecei a fazer com o Chico a primeira estrofe, a gente fez a segunda, demorou a sair a última, que tem Cadê Roger? Chico morava na 48 na época, a gente, depois de um tempão, conseguiu fazer a última estrofe, Cadê Roger, para poder fechar. Né? Era para Bid. Bid encomendou uma letra em português, porque ele tinha bandas Ambassadors, e ele queria algo em português para colocar. E a gente começou a fazer Macô e disse, não, porra, vamos dar essa letra a Bid, nem com caralho. Essa letra é nossa, e a Macô talvez fosse dos Ambassadors, sabe? E aquela música é uma das músicas que ficou foda, e Chico pirou quando terminou. Então, tem temas que você vai ali, se agarra de uma maneira, né, e fica no groove ali, como se pensava que fosse ficar. E Bid tinha um pé no hip-hop. Bid tinha uma acessibilidade maior, então que a gente se ampliou, até a última hora, sabe? As texturas, a psicodelia. A gente ultrapassou o tempo de estúdio, né? O budget lá, então gastou além do que podia, mas a gente, né? Depois tem aqueles remixes que a gente não sabia que podia foder o disco, né? Poderia ter fodido o disco. E era um disco grande, cara. Eu até comentei com o vídeo, o Afro Superdelia grande, porque Chico pirou no Check Your Head, cara. O tamanho do Check Your Head. Então ele queria fazer um disco grande. O Beastie Boys, né? Mesmo totalmente anti-ideia radiofônica, né? Porque e as músicas são grandes, né? Geralmente o pessoal pensava, não, fazer 2 minutinhos e pouco para tocar na rádio. Ele estava pensando em tocar na rádio, não, era fazer um disco do caralho. A ideia era isso. Até porque eu lembro que saindo uma vez da soparia, antes de gravar o Afro Ciberdelia, alguém gritou, quero ver o próximo. E a gente estava chapado, militado, saindo da soparia, meio que olhou assim, aí depois ele disse, vai, vamos trabalhar, vamos ouvir esse porra, não. Vamos trabalhar. Mas o nego catucava você na rua. Não era com mensagem, não era no perfil, não era na rua. Mas tem isso, a diferença da acessibilidade do produtor entre um e outro. Mas eu vou falar, né, da diferença do Afro Ciberdelia. Você estava começando a falar, eu atrapalhei. Não, mas eu acho que é legal o que você falou. E o que Mabuse levantou é muito importante, né? Porque realmente a gente vê. Eu lembro, tipo, lendo o livro de Tim Maia, como foi difícil gravar a bateria de soul e funk que ele queria, porque a galera não sabia gravar. Ou como foram as gravações de samba, porque a galera não sabia microfonar, instrumentos de percussão. E aí você vê que isso é uma narrativa de preconceito com a música negra que existe até de uma forma muito próxima nossa, né? E aí talvez, eu pensei até nisso, assim, no que a gente tinha levantado antes, né, de a nação não ter sido a primeira que trouxe essa mistura de gêneros, mas talvez seja a primeira que não esqueceu o africano, né? Que, na verdade, colocou em primeiro plano o africano, né? Do que em relação às outras, né? E aí entra toda essa história do som colonizador e da alfaia que Mabuse estava levantando. E aí eu queria saber se Mabuse tem alguma coisa para complementar, porque a gente tem uma pergunta aqui, né? A nossa querida Lai Amorim. Rapaz, as conexões que ela está querendo entender de afrofuturismo e decolonialidade, né? Vê, eu acho que a gente pode começar contando uma história, né? Contando uma história meio avessa ao que está se propondo aí, que ela levanta, que é entender a ligação estreita e, eventualmente, um tanto cruel mesmo, perversa, entre a colonialidade e aí mais o colonialismo mesmo, não é nem a colonialidade, o colonialismo e o dub, certo? Porque, para mim, a música por excelência que representa o afrofuturismo, dentro da minha limitação de percepção, de entendimento do mundo, é o dub, cara. É o dub que ele... Eu ia citar isso.
Por conta daquele livro, Piratas de Dados, que você bem comentou. Você comentou com alguém um dia desse num post, né? O cara dizia, você tem que ouvir o dub, man, como se fosse já outro estágio de... E o dub é a música jamaicana, a música negra em estados alterados, né? Com todo um aparato tecnológico absurdo, o reverb, a ideia de você fazer os dub plates, de criar os sound systems, né? A nave gigante. Porra, isso tem uma colocação absurda dentro da dub geral, cara. É. O King Dub, que é o grande nome assim de criação de um dub. Dub em si é um conceito até academicamente meio que em disputa, né? Porque tem gente que, por exemplo, diz que, tipo, tem pesquisador que diz que o dub vai até o King Dub e aquela geração mesmo. Linval Thompson, sei lá o quê. Scientist, né? A galera que fez o áudio sound system, né? Tem um monte de visões, de possibilidades, inclusive outras dizendo que não, pô. O dub está no Coco Dub, por exemplo, obviamente. Não tem por que você limitar. Na época, tem o trip hop, tudo que veio depois. Eu cada vez mais vejo o dub como uma forma de pensar. É um negócio que extrapola a música para mim. Oi. Depois daquele... E foda que isso em lugares absurdamente pobres. Isso. Quintais ali, cara, do Caribe, uns quintais, os caras que mexiam com eletrônica criaram uma música própria que, né, incensou o planeta, cara. É louco isso. Aí veja que maluquice. A gente está falando do dub jamaicano de um cara que nem King Tub, certo? Um cara que ele tem a visão de todo o ciclo da coisa, de gravar as bases, que ele vai reaproveitar em milhares de músicas. E assim, milhares, às vezes, eu acho que não é exagero, não, porque a produção do cara era absurda mesmo. Mas já era o chat GPT, né, pô? Hã? Já era o chat GPT, cara. E, ao mesmo tempo, ele prensava o negócio, os dubplates, e ele tinha um sistema de som. Aí, por exemplo, a viagem do sistema de som, ele pegava as cornetas e pendurava nas árvores. Porque a viagem dele era que dub era espaço, era uma outra percepção do espaço. E aí, onde é que está o colonialismo, que é uma doideira nisso? Uma das coisas que possibilitou que isso se desenvolvesse dessa forma na Jamaica, é porque você tinha uma BBC Jamaica, que em determinado momento sofreu uma reforma nos anos 50 para 60, uma reforma onde trocaram todo o equipamento. E quando trocaram o equipamento antigo foi dado de presente para os técnicos jamaicanos que trabalhavam na BBC. Sabia. Além dos caras consumirem música, a soul music, através das rádios. Estados Unidos, o Caribe ali. Pois é, doido isso, né? E aí, o que é o grande nó belíssimo da coisa? E aí é aí que eu acho que a gente tem que entender o papel, assim, a perversidade do colonialismo, mas ao mesmo tempo esse veneno descolonizador, que é o seguinte: o techno alemão não existiria sem dub, cara. Não. Acho que tudo que está falando dessa música eletrônica não existiria sem o dub. Exatamente. Eles são precursores, né? Geral. Aí eu não sei, eu acho que eu acho que é isso também, porque o dub ele influenciou toda a música negra, inclusive, assim, depois de sua criação, né, o hip hop, inclusive, como vocês falaram, eletrônica em geral, né, e as próprias criações do técnico, ou do techno e do house, né, de Detroit e tal, de Chicago, de cenas eletrônicas, foi toda negra, né? Então, foi uma troca, como eu falo na minha tese, falo nesse livro que a gente está lançando, dessa troca sempre entre as comunidades negras através da música, dessa comunicação, né? E como elas estão sempre se refertilizando, sempre se influenciando. Isso é muito bonito, né? Eu falo bastante sobre o dub, né? Em vários aspectos, assim, né? Na questão do grave, na questão com a noção de espiritualidade, com a noção de tecnologia, de experimentação,
né, na música negra. E aí você vê que qualidades assim de experimentação, de improviso sempre existiram, né? Assim, sempre foi uma questão de uma liberdade, né? E de uma busca para ir além na música que tá presente na cultura negra, né? Do improviso, né? Como ele está sempre presente né? E que é aquela qualidade, né? Que é uma tradição dinâmica, né? Como o Chinua Achebe falou, né? Aquele escritor africano. Ou Rampa Teba, né? Que também é outro escritor africano que fala da tradição viva, né? E aí, como isso está muito presente, né? E aí, tipo, tentando responder um pouco a pergunta de forma mais direta, eu penso que tem a ver no sentido de que qualquer pensamento africano antissistêmico, né, não hegemônico, africano e afrodiaspórico, né, ou africano em diáspora, como eu gosto de pensar, eles partem de um princípio tipo já descolonizador na sua essência. Então, antes de existir o decolonial enquanto teoria, já existiam escritores pretos, né, e não brancos escrevendo para meio que destronar essa hegemonia eurocêntrica, né? Então, o afrofuturismo também diz sobre criação de futuros possíveis, mas também de visões de mundos diferentes. Space Né? is the... Oi? Space is the place. Space is the place. Então, e é engraçado falar isso, Jorge, porque tem o John Covert, que é outro crítico cultural. Ele é um acadêmico afro-americano que ele escreveu sobre os Brothers from Another Planet. Aí ele juntou Lee Scratch Perry, né, do dub, um dos criadores do dub da Jamaica, né, George Clinton, né, do funk soul, do Parliament Funkadelic, e Sun Ra, como a trinca afrofuturista, que assim, como eles criaram visões a partir de construir uma iconografia espacial antissistêmica, né, e experimental a partir do som. Então eles se ligam, então é muito interessante isso, porque tu falou do Spaces the Place, exatamente isso, porque todos eles compartilhavam assim de formas muito particulares, mas todos eles desenvolveram iconografias espaciais, alter egos, né? Experimentações sonoras nos seus gêneros. Então foram artistas negros que buscaram, e ele faz até um paralelo, né? Uma metáfora com ser da ordem dessa exploração espacial, da exploração do desconhecido com a experimentação musical, né? Enquanto que a coisa eurocêntrica, branca, seria mais da ordem do normativo, do comum, né, do conservador. E a música negra estaria mais presente nesse sentido de experimentação, exploração espacial. E aí ele faz essa metáfora que eu acho bem interessante. Aqui dentro desse pensamento também, da ideia de ser colonizado, da ideia de acessibilidade também, muito acaso, muito de se afoitar também, porque música negra sempre foi uma música afoita, cara, por tentar usar de artifícios que estão à sua volta, que eles são ofertados e às vezes acidentalmente, como é o caso da 808, que depois da depressão americana ali e tal, não sei se você viu aquele documentário lá, o The Evolution of Sound, que é com um cara que é disco de Amy Winehouse lá, o Mark Ronson. Acho que eu não vi não. E fala sobre delay, fala sobre bateria eletrônica, fala sobre teclados. Nessa onde passa de bateria eletrônica, o cara que criou a MPC disse que a MPC não era para estar na mão dos negros. Ele fala sobre isso. E a 808 que foi que abriu a porta para a MPC. Quando ele fez a MPC, ele pensou em elementos de rock and roll. E quem fez o melhor uso de um MPC dentro desse universo do sample, de samplear, de pegar trechos de músicas, né, de outras e criar um universo diferente, foi o negro do gueto americano, cara. Sabe? Até nisso, né, você vê que acidentalmente teve acesso por um 808, que era uma bateria eletrônica, que encalhou, ficou por um preço muito acessível e a galera pôde comprar. Ou quem gravava discos de hip hop no 80 para 90, os caras tinham que ser traficantes, além de ser rapper, para poder pagar estúdio, entrar em estúdio, pagar hora de estúdio. Eric B. Rakim, os caras eram drug dealer, pô.
sabe? E tantos outros ali. Então, era difícil, né? Era um mundo difícil. E esse equipamento chegou na hora certa, cara. É doido isso. Só conseguiram por conta da depressão e de ter ficado ali. Né? E os caras, vamos usar esse troço. E usam da melhor maneira, né, que poderia ser usado. Outro exemplo foda, e parece que ele está fazendo propaganda da Roland aqui, né? Porque a 303. Sim. 303 era um baixo eletrônico que serviria de acompanhamento para um órgão, tudo mais, que ele era feito a forma de programar aquilo ali. Eu tenho um similar aí que eu tentei uma vez programar. É impossível programar aquilo, sabe? Porque é a mentalidade da música branca de partitura, entendeu? Não funciona. Aí encalhou de uma forma, assim, foi um desastre. E onde é que ressurge? Ressurge em Chicago, no início da Acid House. E aparece o cara lá, Future, dizendo que não, velho, o que eu fiz foi, tem um monte de knob massa, eu saí brincando com os knobs aqui, os botões, porque era isso que era compor. Compor e fazer performance é a mesma coisa nessa mentalidade afrocentrada, assim, que para música tradicional, para a chanson francesa, eu acho que a música francesa é massa para pensar também. A música branca, europeia, eurocentrada lá francesa é a chanson, a gata. E a música verdadeiramente francesa hoje é a música que era das colônias, pô. Sim, total. Não é? Eu acho que, inclusive, toda a Europa, a música é a partir, né? É feita a partir, se não pelos filhos de imigrantes, mas ela é influenciada por, né? E eu acho que é interessante isso que vocês falaram, assim, porque, na verdade, isso mostra como essas experimentações tecnoculturais, elas estão sempre presentes, né, na cultura negra, na música negra, e como experimentações, assim, de um uso, entre aspas, errado da tecnologia, eles conseguem experimentar e fazer coisas que vão muito além, né? E aí, tipo, vocês falaram da Roland aí no 808, no 303, mas o próprio toca-discos, né? E a gente falou do dub também, que tem muitas experimentações que até hoje, né, são usadas na música eletrônica, várias técnicas, o eco, o reverb, o delay, como isso tudo foi desenvolvido lá na Jamaica de forma precária, vamos dizer assim, porque eles utilizaram equipamentos que não eram feitos para isso, para fazer uma outra música, experimentaram e fizeram uma coisa incrível, né? E aí, tipo, o hip hop também, né? De você usar o tocadisco como instrumento. Eu acho que isso é o afrotecnológico, né? É a parte tecnológica da música também. E não usos avançados de tecnologia, mas esse uso que é dito pela normatividade como algo errado, mas na verdade cria uma estética, cria uma narrativa, né? Cria novos mundos, né? A partir dessas sonoridades, assim. Para vontade, pô, intenção, né? São coisas que uma AI não tem, intenção, feeling, ser humano tem intenção e feeling. Não adianta um chat GPT tentar fazer música. Eu vi umas músicas horríveis, cara. Eu conheço um DJ que faz melhor, assim, picotado, sampleado. Mas não é legal, cara. Música é um negócio muito absurdo. Música é feeling, tem que ter feeling mais, sabe, cara? Eu quero ver música feita. Máquinas feitas por humanos. Rola. Não, mas veja, o que eu quero ver é música feita por inteligência artificial, se for um algoritmo programado por pessoas pretas, sabe? Porque eu acho que não é a mesma coisa. Acho que virou outra coisa. Isso é verdade. Até recentemente no racismo que está tendo dos algoritmos, né? E como eles são programados por pessoas brancas, talvez se a música, se fosse pretos programando música eletrônica, talvez fosse algo diferente aí, né? Total. Tu falou uma coisa, Jorge, que não saiu, não. Repete aí. Não, eu falei que era sobre isso aí, do... Massa. E teu microfone de vez em quando está cortando. Então, outra pergunta. Vai lá, pergunta de Mariana. Eu acho que eu vou responder rapidamente.
né? E eu acho que vocês podem complementar, Jorge, Mabuse. Mas eu. Alguns momentos são bem perceptível, e os momentos está bem, né, intrincado ali por dentro e tal, a intenção. Mas não é só o som, é como reverberou isso, esse ímpeto de fazer música hoje. Tem uma gurizada fazendo som dentro de quarto, a gurizada do bode ali, tem a menina de Triunfo, deve ter uma maconha muito boa, por sinal, lá, para dar esse gás todo. E, cara, eu vi o som dela, Jéssica Caetano, olha aí, ó, Eletrococo. Eletrococo moderno. Tem um cara chamado Elson, que ele tem uma música que é um bebop do Ceará. Eu lembro essa ideia do Eletrococo aí. Foi difícil achar o vinil desse cara. Muita gente que mexia com baião, com coco, com forró, que tinha esse pé também, sabe? De mexer com essas... de experimentar muito também. Doido isso. A gente tem pouco acesso, mas quem tem a chance de fuçar, achar os compactos e tal, tem muita coisa absurda, cara. Muito tecladinho eletrônico e muito forró já, sabe, cara? Tem umas coisas absurdas ali. É só procurar que acha. E eu acho do grave, cara, lá eu lembrei do Abigail Moura, uma orquestra afro-brasileira. Sim, perfeito. Era porca, só que era um tronco, né? Ou aquele grave ali, e fazia essa porca ali. É muito louco. Esse instrumento eu nunca vi pessoalmente. Só escuto o povo comentar. Nunca vi nenhuma imagem desse instrumento também. Mas era doido, dava aquele grave todo. Tem os discos da orquestra brasileiras que foram reprensados, né? Dá para ouvir. Ele fala sobre cada tema. Você colocou ele em algum momento no estudo, não, né? O Abigail Moura? Não botei. Mas eu acho maravilhoso, assim. Eu acho que é um grande exemplo e ele cria um legado, né? Ali, tanto da música gravada para a música preta também, porque ele está criando uma coisa assim que a gente vai ver depois em Naná, vai ver em Moacir Santos, né? Nosso Pernambuco de Flores, que é incrível. Então, eu acho que ele abre uma perspectiva ali de música negra que até então ninguém tem explorado, né? Ele, tipo, vai realmente explorando e extrapolando, né, as fronteiras da música. Chamar os e temas criando de coisas fantásticas. Oi? Para chamar os temas de coisas, é muito foda isso, né? Eu acho muito foda isso. Sim. Perdi o show dele. Eu acho assim, teve uma pergunta, Ludmilla fez outra pergunta aqui, mas eu vou tentar responder um pouco da outra, que eu acho que é muito difícil, hoje em dia é o lugar da nação, você passar em column, né, pela Nação Zumbi. Assim, eu acho que eles criam um legado e criam uma força ali, né, que ela está sendo sempre irradiada. E aí a gente vai ver que talvez tenham talvez gerações posteriores de músicos assim que criaram ou tiveram outras experimentações artísticas, outros gêneros, mas que é muito difícil eu conversar com um deles. Eu tenho certeza disso. Claro que eu não converso com todos, mas eu acho muito difícil eu conversar com um deles e perguntar assim se como é que foi ouvir Nação na infância e na adolescência das pessoas e elas não dizerem enquanto uma coisa importante assim que mudou tudo, né? Porque para mim mudou tudo, né? Quando eu ouvi Nação, tipo eu tinha, sei lá, 10, 11 anos assim, e realmente foi uma coisa assim que tipo impactou demais, né? Inclusive, eu fui no último show de Chico, que foi no Clube Português, que foi lançando o Afro Ciberdelia. Foi a única vez que eu vi Chico ao vivo e foi o último show da Nação, né? Antes dele morrer. E aí, engraçado. Em vídeo, em algum momento isso vai. Não, tomara que saia, porque esse show foi fantástico, histórico. E é engraçado que Mabuse estava falando da questão cíclica, né? Assim, das coincidências ou não, né? Que talvez não seja. Da questão dele ser tem uma origem de triunfo, né? E da família dele e tal. E assim, eu conheci Mabuse no Clube Português. Que Pedro, o filho dele, brincava com meu filho, Martim. E, tipo, o último show de Chico foi lá no Clube Português. Eu tinha 13 anos. Né? E como aquilo me impactou. Mas eu venho e estabeleço um contato com Mabuse a partir
sabe, do último lugar que eu tinha visto o Chico vivo, assim. Isso é uma coincidência, né? Eu acho que talvez não seja, né? Talvez seja Mas é louco. esteja entrelaçado aí, né? E aí eu acho, assim, eu já conhecia antes, claro, né? Porque eu já já conhecia a história do Mangue Beat, né? Desde a adolescência e tal. Mas assim, eu conheci pessoalmente, né? A gente estabeleceu essa conexão lá. E aí eu acho que até hoje influencia, sim, né? E foi uma coisa que, assim, eu vi muito claramente no vocal de Jéssica, como ela mistura o ragamuffin com o coco, com a embolada, e que era uma coisa que Chico fazia. E eu acho que Jéssica até leva para um outro nível, assim, sabe? Ela realmente faz de uma forma muito orgânica e muito. Não que Chico não fosse, mas acho que ela pega Chico e potencializa aquilo, né? E eu vejo isso muito claramente, essas experimentações, né, de sônicas que a nação fazia, elas abriram muitas portas. Aí eu acho que também fala do Barbarize. O Barbarize cita diretamente o Mangue Beat, cita diretamente Chico Sainz. Né? A capa do disco do Barbarize tem duas patolas de caranguejo, assim, sabe? Então, e eles citam, tem uma música que eles falam de Chico diretamente. Então, ampliar o som também. Eu acho que, assim, mesmo que talvez sonoramente não se expresse uma reverência, uma referência tão forte, mas eu acho muito difícil alguém, depois da nação, que nasceu em Recife, na música, não passar pela nação de alguma forma, né? Mesmo que você queira até questionar e contradizer, você vai passar pela nação, né? Então acho que ela fez um marco ali, né? Acho que foi realmente um divisor de águas, assim, um marco cultural para a gente, né? De uma forma muito profunda. Então é isso. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas Ludmilla tinha feito outra pergunta aí. Os outros artistas da música brasileira que você menciona no livro. Bem, eu tento fazer um paralelo no começo, assim, de tipo. Uma citação breve, né? De tipo uma especulação, né? Já que a gente está falando de ficção especulativa, de assim, tipo, onde seria talvez o nascimento do afrofuturismo no Brasil, né? Assim, claro que eu não poderia mapear isso, né, de uma forma muito profunda. Com um ano de pesquisa, teria que ter sido muito mais tempo, né? Assim, realmente se dedicar e se debruçar sobre isso. Mas assim, eu acho que teve um momento ali na década de 70 que a gente começa 69, 70, que eu já falei do Cérebro Eletrônico, né, do Gilberto Gil, que eu acho que e é ali naquela época tem uma confluência assim, né, de pessoas tentando explorar o espaço, a espiritualidade, o misticismo. Tábua de Esmeralda. Exato. Tipo, Tábua de Esmeraldas é sobre alquimistas, né? Hermes Trismegisto, um faraó egípcio, né? Já cita o Antigo Egito. E aí tem o Tábua de Esmeralda, de Jorge Benjó. Aí temos o Racional, de Tim Maia, né? Também de 74. Também tem a ver com a questão de espiritualidade, experimentação sonora, viagens ao espaço, né? Que o mundo racional falava disso, né? De um outro lugar, em uma outra dimensão, uma dimensão espiritual elevada. E aí a gente também vai ter talvez o Ogum Xangô também, né? De Gil e Jorge. Também eu acho que ele já tem várias experimentações ali, é um disco super experimental. Tem um búzio meio psicodélico, meio futurista assim na capa, né? Assim. Então ele já essa época a gente já vai trazendo alguns elementos, né, assim, de como talvez assim essa estética afrofuturista já estivesse presente, né? E aí eu acho que tem esse momento. Tem até outro disco que eu cito agora, é o de Gil, o de Jorge e o de Tim Maia, são esses três discos. E aí, como eles são importantes, estão meio que relacionados assim na mesma época ali, né, meados da década de 70. E aí o Tábua e o Racional são de 74, o Ogum Xangô é de 75. E o Cérebro Eletrônico meio que o introduz assim de 69. Mas assim, além desses, a gente viu que na contemporaneidade
as pessoas começaram a adotar o afrofuturismo de uma forma mais ampla, né, assim, no Brasil, e principalmente mulheres negras, né, assim, que tem a Xenia França, a Maju, né, da Bahia, deixa eu ver mais, o Jonathan Ferr, né, aquele pianista do Rio, né, pianista afro-carioca, do jazz. Não, e aí a gente tem várias expressões. Ellen Oléria, né? Algumas pessoas que meio que adotaram o afrofuturismo como uma narrativa sônica mesmo, né? E isso é bem interessante. E que, assim, devia estar sempre nas listas Chico Sainz e Nação Zumbi, né? Porque eu acho que para mim, antes deles, assim, tipo, a gente tem algumas referências, né? Que até, tipo, eu falei de Naná, falei desses outros da década de 70 e tal, que são meio que totens, né, da nossa música negra, né, e tipo super reverenciados com toda razão. Mas assim, eu acho que realmente quem consolida isso, que vai trazer ficção, raça, som e tecnologia no som de uma maneira muito evidente, né, é Chico Sainz e Nação Zumbi. Eu acho que realmente ali da Lama ao Caos e combinando com a Afrociberdelia, que já trazia no conceito, né, a Afrociberdelia, né, o ciber super relacionado com o futuro, com tecnologia, com a psicodelia, né? E o afro estava sempre lá, então você não tem como pensar também nas produções dessa trinca, vamos dizer, que é cânone, né, da narrativa da música afrofuturista, como Lee Scratch Perry, George Clinton e Sun Ra, como se também eles não tivessem a psicodelia enquanto narrativa, né, sônica, né? O próprio George Clinton tem o funkadelic, né, que era o funk psicodélico. Então, né, se você não pensar em psicodelia quando você ouve George Clinton, as próximas experimentações de Sanha, então realmente são estados alterados da mente, que até o manifesto, né, na verdade o verbete Afrocerbedelia, que aparece no encarte do disco, né, escrito pelo Braulio Tavares, ele vai explicando, né, esses assuntos assim, ficou bem interessante o texto dele, bem criativo. E você vê como os conceitos do afrofuturismo já estavam sendo não só trabalhados de forma muito tímida, mas como eles realmente estavam muito presentes, muito narrados ali, né? Assim, muito na cara da gente. Então, eu acho que realmente quem vai consolidar no Brasil o afrofuturismo na música é Chico Sainz e Nação Zumbi. Foda. Maior honra de ter, de certa forma, essa perspectiva dentro dessa. Porque a ideia do texto de Braulio Tavares, ele tinha feito aquele livro de bolsa, aquela coleção que é o que é ficção científica, né? E ele tem livro fora também calçado. Então caiu certeiro, ele fala ali extraído da Enciclopédia Galáctica e blá blá blá, criou todo um clima para essa intenção de tentar unir a literatura também. No início falei de Mabuse, da apresentação, breve apresentação do que da relação e da importância dele em tudo isso. A ficção científica também teve muita atrelada nisso. A literatura, né? A gente já lia tudo aquilo, não só Asimov, como Philip K. Dick, né? Então Blade Runner, todo esse espectro também se reflete num eco, num reverb, nos dubs, na intenção toda dos dois discos, né, cara? O Afrocerbedelia, a gente começou a conversa, passei para Mabuse lá a bola de comentar quem foi que cunhou esse termo, que foi o cunhado dele, e passamos... Foi Paulo Santos, ex-cunhado lá, que ele cunhou, e o termo é muito feliz, pô, porque justamente eu acho que até hoje a gente tem uma percepção, porque é aquele negócio, a história, o passado é construído agora, né? Então, assim, tem uma percepção que eu tenho hoje que, para mim, é como se sempre tivesse sido isso. Que, quando a gente fala dessa cibernética, é uma espécie de cibercultura que remixa a tradição e o futuro, entendeu? Naquele momento, essa tradição afro-indígena brasileira com o futuro do hip-hop. Era aquele negócio, ouvir Schoolly D, ouvir
era muito diferente, cara. Era que nem ouvir Acid House. E anos depois você descobrir que Acid House é uma música negra, assim, de origem negra. Assim. Isso é fantástico, pô. Tinha tudo a ver mesmo com quem estava interessado na época, não é? Eles falavam muito sobre até a feitura da capa, eu fiz junto com o Mabuse, né? Aquela pincelada do nome Afro-Sibedelia, a escolha da fonte. Então, lembro daquelas noites ali na Rua do Lima, no escritório que tinha ali, a gente dormia lá no chão do birô, inclusive. Trabalhando nessa parada. Ido para Recife antes, ia fazer a capa com o Mabuse. E os caras gravaram depois, por último, Maracatu Atômico, que foi uma sugestão. Tem um dilema aí que foi Bide ou foi Josh Davis. Até essa, eternamente fica nessa. Bide fala, fui eu que sugeri. Bide realmente tinha mostrado para gente a versão e tal. Mas também o momento que o Jorge Davidson falou, né? E eu ouvi depois o Maracatu Atômico, eu não toquei nela no disco, né? Eu estava aqui, estava aí em Recife. E aí eu ouvi, Chico falou, gravamos uma música. Os caralho, como assim? Tu não tocasse tambor, gravamos mais uma. Estava lá já no Recife, passando calor. E depois veio a surpresa dos remixes, né? Eu acho que é justamente isso. A Afro-Sibedelia, para mim, hoje, se for relembrar essa época e pensar o que é uma cibernética, entendida como uma cibernética da vida, na verdade, não a cibernética das máquinas, que fica espremida entre a ancestralidade e a psicodelia. Não é à toa que ele arroba, afoito que ele arroba ali. Né? É. É doido isso. Chico usou uma camisa. Eu acho importante isso que o Mabuse falou, porque é outro diferencial do afrofuturismo para outras ficções, que essa relação do homem-máquina na ficção afrofuturista, ela sempre tende para o homem, né? Ela não perde, tipo, a máquina não sobressaia, né? Assim, tipo, a relação humana ela é sempre mais presente e mais importante, né, do que outras relações. E aí eu acho que realmente o que o Ludmilla comentou agora de ser uma bela definição foi belíssimo, isso que você falou, assim, muito legal mesmo. Muito massa. Não tinha ninguém melhor para fazer a capa daquele disco. Tem que ser exatamente aquilo. Né? Foi um trabalho nosso que é os poderosos, Jorge. Fico muito feliz. No CD tinha uma capa laranja, né? Aquilo ficou limitado, né? Era chapadíssimo para a época. Era belíssimo. Eu desejava aquele laranjinha. Depois do Rio de Janeiro eu achei no Rio o Afro-Sibedelia e o Dalla Malcausa de fita cassete. Só se encontrava isso na lojinha de pé de escada, e consegui encontrar. Eu tenho fita cassete. Que massa. É interessante isso, né? E tu falou da Iputinga, que tu mora. Eu moro na Iputinga, velho. Tu falou do Parque do Caiara, eu moro. Morei pertinho, velho. No Lucena, cara. Eu moro aqui perto. A galera fala, não, Rio Doce, não. Morei num lugar mais longe ainda, mais enfiado, que era Monsenhor Fabrício. Eu morava numa rua que na frente era um sítio assim, aí tinha maré por trás, no outro lado era Casa Forte, atravessava de bote, de barco, assim. Tem um barquinho que faz a travessia, né? Até rural ali, sabe? É doido isso. É massa. É isso, eu acho que a gente estava pensando também em receber Jéssica, né? Jéssica Caetano, que ela gravou um show, né? Que é parte desse projeto. Jéssica, além de que ela foi uma artista que eu escrevi sobre ela, né? Ela foi uma inspiração assim desse universo fantástico afro-sonoro, né? Que é uma artista que eu admiro muito de Triunfo, né? E que ela também gravou um show, né, exclusivo para o lançamento desse projeto. Que a gente vai liberar, né? Porque esse projeto também é bom explicar que foi pensado na pandemia, né? E por isso que teve um webinar e um show gravado, e não foi algo ao vivo, mas ao mesmo tempo foi bom, porque assim, tipo, o Jorge tem São Paulo, né? Ele pode participar e tal, então às vezes o virtual dá essas possibilidades, né, também. E é isso, eu acho que a gente está... não sei se a Jéssica vai falar um pouquinho com a gente está esperando ela entrar,
mas acho que muito do que a gente conversou aqui e de que Jorge e Mabuse falaram, né, são coisas que realmente assim você não tem acesso, né, apenas ouvindo-os falar, né, assim, então tem muitas histórias interessantes, né. E eu estava ouvindo um dia desse que realmente eu vi o Bom Tom Rádio, assim, gravação da época. Alguém postou assim online, eu vi, eu achei maravilhoso, assim, porque não sei, dá para ouvir que é uma coisa caseira, assim, né? O lo-fi, como o pessoal prefere hoje. Mas, assim, como era interessante, velho, como era legal, assim. E já tinha muitas ideias, né? Tipo, Manguetal ele já cantava, eu acho, no Bom Tom Rádio, né? Eu acho que no Afro se Perderia tem uma música que é do Bom Tom Rádio, assim, mais de uma, né? Tem o encontro do Isaac Asimov com o Santos Dumont, acho que é de vocês, né? Essa música. Matadouro número 5, antigamente. É incrível. Essa música é incrível, eu adoro. Eu acho massa, Alexandre Matias, o jornalista, ele deu uma definição, é massa ouvir o outro, né, assim, que ouve, ele dizendo, porra, é uma banda pós-punk hip hop, pô. A gente tava calçado, né, calçado tanta coisa, specials ali, cara, era muita coisa. Public Image também parecia um pouco assim. Também. Veja, eu tocava baixo, eu tocava sempre muito mal, minha gente. Uma das razões. Mas era muito legal. É meio Public Enemy também, né? Sim, total. Era hip hop total, né? Chico cantando, né? Assim, então. E aí, eu queria pedir licença aqui aos senhores e chamar a Jéssica Caetano para participar dessa nossa live, né? Ela foi. Massa. Também escrevi sobre ela, ela gravou esse disco. Jéssica, boa noite, obrigado por estar aqui. Essa mulher preta maravilhosa de Triunfo e uma artista genial, potente, né? Eu escrevi que ela é o axé em si, eu realmente acho que ela é o axé em si. E fico feliz demais de você estar aqui com a gente, né? Então, gostaria que você se apresentasse e tal, e entrasse no papo com a gente, que tá muito legal. Boa noite, gente. Muito massa aqui o papo, acompanhando e achando incrível. Eu agradeço mais uma vez aqui a Rafael pelo convite da gente participar do projeto, por a gente ser parte, né, desse material de pesquisa que está incrível. A gente está lendo o livro e a gente está bem empolgado. A gente já fez o clubinho do livro aqui da Radiola Serra Alta. Tá todo mundo lendo e, assim, trocando muito. Eu agradeço em nome de toda a Radiola Serra Alta, né, o Carete e a Veinha, os dois brincantes, os dois personagens aí que estão por trás de toda essa sonoridade moderna que a gente faz, né, na Radiola Serra Alta, o Eletrocuco, né, e enfim, tá aqui com o Jorge do Peixe falando com uma Mabuse, enfim, tipo, Nação é uma das maiores referências para a gente, né, para a gente compor, para a gente fazer música, falar em nome de Cristiano Montalvão e de PH Moraes, que são ali as duas pessoas que estão por trás aí desses brincantes e que produzem esses sons, né, que aí acaba encontrando com minha poesia, com essa palavra, e, enfim, essa construção vem sendo feita há muito tempo e, enfim, tomando bebendo dessa fonte, né, desse afrofuturismo e bebendo dessa fonte do que foi Chico Science, do que é a Nação Zumbi, né, e trazendo isso para a nossa vivência, para a nossa realidade aqui no sertão, né? Como o Rafael fala no livro, ele viu esse eco do afrofuturismo aqui no sertão, aqui, então juntou também isso com a região da gente estar aqui, tá nesse interior, né? A gente está nesse interior, a gente fazer isso a partir do que a gente sente, do que a gente vê aqui nesse interior, né? No sertão do Pajeú. Então, muito empolgante, enfim, o material é incrível, a pesquisa é incrível. O papo hoje foi maravilhoso, incrível demais, muitas contribuições assim necessárias. Só reforço o que Jorge e Mabuse já falaram, esse material precisa ser trabalhado, né, na universidade, na academia, na sala de aula, nas bibliotecas, em todos os lugares, em todos os espaços, né, onde, enfim, a leitura chega e ocupa essa riqueza toda. E a gente fez esse show, né, preparou essa modernidade. O Cristiano estava por aqui acompanhando, falando com a gente aí pela radiola também. O Bruxão aí por trás das tecnologias também, que produz muita coisa. E que faz aí, a partir da 909, a gente sempre fala muito aí da lenda da 808, né? E eu vi vocês falando, foi muito legal, porque a gente produz na radiola com a 909, né?
que veio num rolê muito louco, assim, atravessou o mundo para chegar no sertão do Pajeú, para a gente estar trabalhando. E isso é Pode. muito foda. Enfim, gente, muito rico estar aqui hoje. Agradecer a todas as pessoas que eu convidei, que chegaram também. E, pô, Rafa, muito obrigada, assim, a gente está muito empolgado, muito feliz, assim. Doido para soltar aqui esse show que a gente preparou lá no Lago do Cajueiro, tá? A coisa mais linda do mundo. E é isso, gente, muito feliz. Vamos embora. Que bom, obrigado, Jéssica. Assim, realmente o show tá belíssimo e espero que todo mundo assista, porque realmente fiquei super feliz com a participação de vocês, né? E o Radiola eu conheço, eu trabalhei como bolsista na Fundarp em 2010 até 2012, na coordenadoria de música, e aí eu pude conhecer muitas bandas do interior que o pessoal mandava trabalho e tal, que a gente não tinha acesso normal. E eu conheci o Radiola nessa época, assim. E sempre foi uma coisa muito impactante para mim. Eu disse, porra, como é que esse cara faz esse som assim, né? Assim, incrível. E aí, eu acho que quando você se juntou a eles, acho que ficou melhor ainda, né? Porque você traz toda essa narrativa do sertão, da mulher negra, LGBTQIA+, né? Que você traz todas essas questões que você combate, né? Com o seu verso combativo, né? E você derruba a conversa, né? Como você fala, que eu acho muito bom. Que isso também é uma tecnologia africana, né? E de que conversa você consegue até derrubar seu inimigo, né? Assim, e literalmente, né? Muita gente tinha esse poder da palavra. Então, eu acho que foi muito fortuito, foi muito bonito, foi muito massa esse encontro da gente. Eu acho que, na verdade, eu que tenho que agradecer, né, a todos, porque vocês que me forneceram um material para eu escrever, né? Assim, acho que imaginar, pensar, né, confabular, que eu acho que ciência é isso também, né? Porque não é só ciência, como eu falo, assim, os africanos não separavam ciência, arte, espiritualidade, né? Então eu acho que isso tudo tá junto e acho que eu também escrevo nesse intuito e acho que vocês todos fazem isso, né? Com os trabalhos de vocês, assim. Então, acho que é isso. Estou muito feliz. Agradeço a todos, a Jéssica, a Radiola Serra Alta, Obrigado que muito. adoro São Zumbi, Jorge do Peixe, Mabuse. Maravilhoso. Assim. Eu acho que a gente já até passou, né? Do tempo, né? A gente estourou mais de meia hora o tempo. Mas aí, assim, tá muito bom, né? O papo. E eu acho que se vocês tiverem mais coisas a falar, eu acho que tá super tranquilo. E é isso. Vou abrir aí para vocês falarem mais, se vocês quiserem alguma coisa. Fiquem à vontade. Rapaz, eu não resisto. Oi. Eu não resisto em fazer um elogio a 909, certo? Porque é uma bateria eletrônica que surge depois da bomba que foi positiva, né? Do terremoto que foi a 808, e que realmente a 909 estoura. Veja que história linda. A 909 estoura em Chicago com o nascimento da House e da Acid House, porque tinha menos grave do que a 808 no bumbo, e aí dava espaço para a Acid House ter aquela coisa da 303 para fazer essa jornada linda e parar lá do sertão do Pajeú. Eu acho maravilhoso. Mas não tinha como não chegar lá, cara. Eu lembro de uma... Não sei quem contou isso, que o maestro Júlio Medraga foi para Caruaru, nos anos 80, tentar ver uma banda de pífano tocando na praça. Lá no Coreto tinha uma gurizada dançando break já, pô. Quebrou a cara. Maravilhoso. Né? Foda. Não tem como não chegar, cara. Cara, parabéns pelo livro, por esse momento. Também eu acho que se deixar, agora com o Jéssica entrando, a gente fica até amanhã de manhã. Eu acho que não é a ideia, pelo presumo, mas pô, agradeço enormemente. Muito obrigado também aí, cara. É uma honra participar disso aí. E esse livro vai servir de base para muita coisa. E você poderia fazer um segmento dele na sequência, cara. Tem que... Ficou coisa que você queria mostrar, então acho que dá tempo. Existe sequência para isso. Sim. Massa.
E Jéssica, grande prazer lhe conhecer. Agora é engraçado, porque é conhecer de outra forma, né? Porque conhecer pelo livro, já consegue. Grande prazer. Prazer é todo meu. Vou dar uma fuçada no teu som aí, cara. Vamos trocar uma ideia depois aí. Bora sim, por favor. Eu tinha um comentário de você e faz tempo, acho que foi Ana Almeida. E tá ligado, né? Que trabalha com a gente e tal. Sim. E na época eu estava muito atribulado com outras coisas, terminando um trampo aqui e ali, mas sempre tem a hora certa. Acho que a partir de agora eu vou dar uma fuçada maior no seu som aí. É daqui para cima. Estou trocando ideia com ela também. Vamos já se bater por aí. Massa demais. Vamos falando para tu aí. Curioso para ver o show. Simbora. Ai, coisa bonita esses encontros, né? Das Demais. novas gerações com as outras, né? E assim, muito bom. É isso, acho que uma das coisas bonitas do livro é trazer essas confluências mesmo, né? Assim, e fazer esses links, né? E mostrar como o Amiri Baraka, né? Era um jazzista também, né? Um intelectual americano. Jones. Oi? Era a mesma pessoa. Leroy Jones era o Amiri Baraka. Porque depois ele entrou para o islamismo e mudou para Amiri Baraka, né? Assim. E aí eu falo muito dessa questão do changing same, que foi um conceito que ele inventou, assim, de que seria o mesmo mutável, o mesmo mutante. Nossa. E como a música negra, ela tem uma base, um núcleo, mas ela está sempre mudando, assim. Aí conversa com essa questão da tradição viva de Ampatebá, de tradição dialética, né, do Chinua Achebe, dos africanos e tal. E como a gente assim, eu vejo os ecos assim do dub na Nação e em Jéssica, né? Os ecos do rap na Nação e em Jéssica. E aí tem coco, tem maracatu, né? E como essas tradições ancestrais elas estão sempre dialogando com essa ideia de futuro, né? Também. E aí é esse change same, né? A música africana, a música preta, né? Transnacional, estamos sempre junta e nesse sentido circular do tempo. Então o passado está sempre presente junto com o futuro, né? E aí que é uma coisa da nossa espiritualidade também, né? Os antepassados estão aqui conosco também, né? A gente tem acesso a essa ancestralidade no presente e a gente antevê o futuro também nesse sentido, né? Que é o que o Catiúcio Ribeiro fala que o futuro é ancestral, né? E aí por isso que isso é tão bonito. E aí a gente está confluindo aqui e acho que o livro consegue fazer esses links assim de África até Pernambuco, né? E de Recife dos anos 90 para a triunfo de 2020, né, para agora, e como isso está conectado também com Kingston, Jamaica, né, com Nigéria, Gana, Afro-América, né, Caribe, Afro-Caribe. E é isso, assim, eu acho que essa confluência vai nos levar além, né, como o Fela Kuti dizia que a música é a arma do futuro, né, e eu acho que é isso. Agradeço muito. Foram presenças maravilhosas, foi um papo incrível. Agradeço a todo mundo que está aí presente assistindo até agora. E para quem vai assistir depois também, né? Acho que vai ficar aí o link, né, para vocês assistirem depois. E aí eu acho que é isso. Eu só tenho muito a agradecer. Estou muito honrado, muito feliz com a presença de vocês. E é isso. Assim, obrigado, gente. Foi um projeto que eu fiquei muito feliz de fazer. Né? E estou feliz com o resultado, e vocês são parte disso, né? Então, muito obrigado. Obrigado a você, cara. Obrigado a todos por trocar essa ideia aí. Maravilha. Então, a gente vai ver agora o show, né, de Jéssica, que ficou incrível. Jéssica e Radiola Serra Alta, né, que é um duo incrível de triunfo das experimentações eletrônicas. E ver esse eletrococo moderno, né? Essa música aí preta e ancestral e futurista ao mesmo tempo, né? Porque a gente não separa. E é isso. Acho que se alguém quiser fazer uma consideração, senão a gente já pode encerrar. É isso. Vocês querem falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos pro show. Só agradecer. Obrigada, Rafael. Obrigada, Jorge. Obrigada, Mabuse. Obrigada, Ludmila, que está aí atrás da câmera, organizando tudo. E obrigada, Dona Marias. Vamos embora.
chama lá pro Radiola Serra Alta, o link já tá por aí. Massa, gente. Obrigado. O show vai ser transmitido no YouTube do Radiola Serra Alta, né? E aí, Ludmilla já deve ter botado. Tenho que agradecer demais a Ludmilla, né? Que foi uma produtora incrível. Se não fosse ela, isso não seria possível, né? Ela me ajudou muito, assim. Teve Rodrigo Édipo, que fez a edição, né? Gilberto Clementino, que fez a revisão. Tem a Com-Assessoria, que tornou o livro acessível, né? A pessoas a cegos, a pessoas cegas com audiodescrição, né? E tem Tânia Gomes, que foi a professora que me recebeu na UFBA, né? Para eu fazer meu pós-doutorado, foi a minha supervisora, que me ajudou demais. E aí eu acho que eu tenho que agradecer a Mabuse pelo prefácio que ele escreveu, além de estar aqui hoje, né? Também a Davidson Campos, que é um professor preto incrível lá do Sul, do Rio Grande do Sul, que é um professor de comunicação, também estuda comunicação e raça, que é uma grande influência para mim, que escreveu o Pós-Fácil. Então é muita gente boa. E eu não posso deixar de dizer que foi um projeto incentivado pelo Fucultura, né, através da Secretaria de Cultura e do Governo do Estado de Pernambuco, que incentivou esse projeto e deixou ele possível de ser realizado. Então, obrigado a todos, todas e todes. Obrigado, Jorge, demais. Valeu. Jorge, fiz uma entrevista com o Jorge, ele me deu muita informação, foi maravilhoso. Mabuse aí está desde sempre, né? Assim, fez o prefácio, está aqui contribuindo com várias histórias. E Jéssica também, né? Foi uma inspiração e fez esse show incrível, né? Para a gente ver, que a gente vai ver agora. Então, muito obrigado a todos, todas e todes. E foi ótimo. Obrigado a todo mundo que assistiu e que mandou um alô aí, que elogiou esse papo aí, que realmente essas pessoas foram incríveis. Eles falaram tudo que a gente precisava ouvir, um pouco mais. E é isso. Agradeço a todo mundo e é isso. Até mais. Boa noite e axé. Valeu. Valeu. Axé, vamos embora. Simbora.